Atenção! Está chovendo e tem janelas abertas. Janela do quarto, janela da cozinha. Fala pessoal, chegaram aí as épocas das chuvas, né? Agora dezembro, janeiro é uma época que chove muito. Inclusive, para mim está sendo bem problemático por causa da minha obra. Mas vamos lá. Então é o seguinte, uma das coisas mais chatas que a gente tem aí nessa época é a questão de, por exemplo, tá chovendo e aí você esquece uma janela aberta e o que vai acontecer? Vai molhar todo ali aquele cômodo. Então, o que eu penso? A gente tem aí sensores de janela que é muito fácil da gente utilizar no dia a dia, mas por que não a gente não ter lembretes, por exemplo, na Alexa para avisar se já está chovendo? E nesse caso eu tenho um gatilho que eu uso a minha estação meteorológica, mas eu vou dar outras ideias, né, de gatilhos que você pode utilizar para também ter esse tipo de notificação, até porque eu sei que nem todo mundo tem estação meteorológica igual eu tenho aqui em casa, né? Mas de qualquer forma, eu vou mostrar aí uma forma da gente poder avisar, né, por exemplo, na Alexa, todas as janelas que estão abertas naquele momento. E antes da gente ir aqui para o computador, não esquece, deixa o like aí que me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal e dá uma olhada nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Vamos lá, vamos começar aqui a mostrar como que é esse funcionamento. Então eu estou aqui no meu Home Assistant. Primeiramente a gente vai criar um sensor para saber se tem janelas abertas ou não, tá? Ele só vai mostrar ligado ou desligado. Então a gente vai em configurações, dispositivos e aqui entidades auxiliares. Você vai criar uma nova entidade, vai selecionar aqui, ó, grupo, vai selecionar agora sensores binários. A gente vai criar aqui como janelas e vai escolher quais são as entidades das janelas que você tem em casa. Eu tenho então aqui, ó, janela da cozinha e nesse caso eu vou colocar também a janela do quarto. Deixa eu colocar o óculos porque a gente não enxerga direito, né? Então tá aqui, ó, janelas, janela da cozinha, janela do quarto. Vou deixar essas opções e vou enviar. Assim que você salva, ele vai aparecer aqui, ó, binário sensor.janelas. A informação atual aqui que ele está ligado, né, porque a janela da cozinha está aberta, tá? Então ele sempre vai mostrar ligado. Se todas estivesse fechado, mostraria desligado. E agora a gente vai criar um sensor para poder mostrar a quantidade de janelas que estão abertas. Por quê que eu gosto desse sensor? É interessante para a gente ter uma informação visual de quantidade de janelas abertas. Então se eu clicar aqui, por exemplo, na minha tela principal eu tenho esse ícone aqui, ó, de janelas, está mostrando que tem uma aberta. Eu vou no editor de texto, né, Studio Code Server. Isso aí vai do que você preferir, tá? Qualquer editor de texto. Então aqui no meu configuration eu tenho, né, um include de sensores, que seria aqui, ó, sensor 2 pontos. No seu caso, provavelmente vai estar como include e um nome de arquivo sensor.yml. No meu caso, eu utilizo uma pasta, tá? Mas isso aqui vai de configuração de cada Home Assistant, tá? Independe. E aí, no meu caso, então, eu tenho uma pasta includes sensors. Então tá aqui, ó, includes sensors. E aí, nesse caso, eu criei esse arquivo aqui, contagem, só para ter os sensores. Então aqui eu criei um sensor que vai ser essa contagem de janelas abertas. Eu vou explicar o funcionamento, tá? Muito melhor do que eu ficar aqui digitando, falando para vocês o que é cada coisa, que eu acho que vai ficar mais complicado do que eu explicar. E um outro detalhe que vocês podem aproveitar esse sensor de janelas abertas até para usar para portas abertas. No meu caso eu também tenho de cortinas abertas. Então aqui é o seguinte, você vai colocar plataforma templates, sensores, né? Lembrando sempre o espaçamento aqui. No caso, o nome do sensor, no meu caso vai ser janela underline abertas, o nome, né, janelas abertas, qual vai ser o template que eu vou utilizar isso aí. Então, eu tenho aquele sensor que eu criei lá no passo anterior, eu vou dar esse comando expand, que ele vai fazer o quê? Ele vai desmembrar nas entidades que existem ali dentro daquele sensor, vai pegar todos aqueles ali que estão com status on, né, que significa que são as que estão realmente abertas, e vai fazer uma lista e depois vai contar. Então você vai ter a lista de sensores abertos, né, porque ele vai fazer essa contagem. E aqui é apenas um ícone normal. Prontinho, você vai salvar, né, vai checar a configuração sempre e depois manda reiniciar o Home Assistant. Ou então você pode, por exemplo, recarregar aqui
entidades template, tá? É a mesma coisa. Eu gosto de reiniciar mais por costume mesmo, mas basicamente só ali já vai funcionar. Então se eu vier aqui em configurações, dispositivos, entidades, então se eu procurar aqui, ó, sensor.janelas abertas, se eu abrir a informação mostra o número 1 aí que tem uma janela aberta. Agora que a gente criou esses dois, como que é o gatilho que eu utilizo para saber se está chovendo ou não? Aí nesse meu caso eu utilizo a minha estação meteorológica. Se você não tem uma estação, que às vezes é bem provável, de qualquer forma, para quem nunca viu o vídeo da minha estação, eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhada, porque lá eu explico tudo, como que é o funcionamento, o que ela tem, e todos os sensores que ela gera. Você também pode usar a previsão do tempo aí da sua casa, mas você também pode usar aquela plaquinha, né, de sensor de água ali, de ESP32, que vai te mostrar se está chovendo naquele momento. Ou então, em último caso, você pode até colocar um sensor de vazamento de água. Ali na telha, vamos dizer assim, escorreu a água, vai mostrar que está chovendo porque o sensor vai ficar molhado. Não são as melhores alternativas, mas funcionam, tá? Então isso vai ser a seu critério como que você vai fazer a detecção de chuva na sua casa. No meu caso, eu tenho aqui a estação meteorológica, nesse exato momento está chovendo aqui em casa, inclusive está aí, ó, 0,51 milímetros por hora, e a precipitação acumulada 31,5 milímetros, já choveu muito hoje, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou abrir o Node-RED para a gente criar um nó para fazer essas notificações aí de chuva baseado no que a gente já criou ali de sensores. Então, primeiramente, eu vou utilizar o meu sensor que eu tenho de quantos milímetros de chuva está caindo naquele momento. Então, vou criar aqui, ó, o status corrente. Eu vou pegar, no meu caso, precipitação, que é onde ele mostra ali na minha estação meteorológica. Mas como eu disse para vocês, se você usa às vezes um outro sensor, por exemplo, um sensor de vazamento de água que dá para detectar, e aí você utilizaria se ele está molhado ou não, né? Sim ou não nesse caso aqui. No meu caso, então, eu tenho a taxa de precipitação. Se ela estiver maior que 0, então eu coloco aqui, ó, está chovendo, né? Então vou dar done, prontinho, e aí eu vou fazer as minhas automações. Você vai pegar então o status corrente de qual sensor? De janelas. Então eu vou pegar aqui, ó, janelas. Você vai colocar aqui, ó, se for maior que 0. Então significa que tem uma janela aberta. Então aqui, ó, janelas abertas. Então se está chovendo, sim, ok. E aí no meu caso eu utilizo uma entidade que é apenas um grupo de pessoas, tá? No meu caso eu fui lá, criei um grupo, selecionei as 2 pessoas que eu tenho aqui em casa, eu e minha esposa, e aí eu uso para saber se a gente está em casa ou não. Nesse caso eu vou colocar sempre se a gente estiver em casa, porque quando a gente sai, a gente já tem um outro lembrete aí de janelas abertas. Então, de novo, eu vou pegar o corrente status, eu uso aqui, ó, família. Atenção, está chovendo e tem janelas abertas. Janela da cozinha. Tá funcionando, tá vendo, gente? Então, primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, o grupo família, e eu utilizo que se apenas estivermos em casa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se as janelas estiverem abertas, ok, família está em casa. Depois disso a gente vai pegar esse nó para pegar entidades. A gente vai pegar aqui agora o nome das janelas. Você vai colocar aqui qual é a propriedade que a gente vai pegar, então a gente precisa pegar entidade ID e vai procurar aqui num grupo, né? Porque a gente vai pegar aquele grupo que a gente criou com várias janelas. Então você vai pegar aqui, ó, binário, underline sensor, ponto, janelas. Cuidado para não confundir com o sensor janelas, que é só a quantidade de janelas abertas. Aqui é exatamente o grupo de janelas. E aí você vai adicionar, vai pegar quais são o status dela, né? O estado, se elas estão abertas ou não. Então vão ser todos que forem on. E vou dar um done aqui. Prontinho. Depois disso a gente vai pegar um nó que se chama template. Você vai fazer aqui, ó, abrir ele e você vai colocar. Você apaga isso que tem aqui e vai colocar chaves, o payload, né, que é o que vai vir do nó anterior. Você vai pegar, nesse caso aqui, os atributos, ponto. Nesse caso, a gente vai pegar o atributo que é o friend name, né, que seria lá, janela da cozinha, janela do quarto. Vou dar done, prontinho. E agora a gente vai usar um nó que se chama join. Por quê?
O join, ele junta várias informações, então vai receber várias informações, caso sejam várias janelas, vai unir tudo em um payload só, que aí a gente vai executar, né, utilizando aí para outras coisas que a gente precisar, que vai ser aquele caso dele falar janela da cozinha, janela do quarto, janela da sala e por aí vai. Então aqui no join você vai colocar que é o manual, ele vai unir o payload como uma string, né, que ele vai fazer um texto, e o join aqui vai usar uma vírgula apenas, né, para ter o nome certinho, nome X, vírgula, nome Y. E vou dar done. E aqui agora a gente vai, né, fazer as notificações, tanto na Alexa quanto, por exemplo, num relógio, né, como no celular, notificação normal no celular. Então, aí é algo bem mais tranquilo. No meu caso, o que eu preferi? Eu peguei aqui ó, o corrente status e coloquei se ele é de dia ou não. Por quê? Por exemplo, de dia vai avisar nas Alexa, de noite só vai me mandar uma notificação no meu telefone. Né? Até porque eu não quero acordar de madrugada por uma chuvinha de nada. Claro que eu posso colocar lá no início do nó, que se a chuva for muito forte, aí avisa na Alexa, muito melhor, tá? Mas nesse caso aqui a gente está fazendo bem básico, então eu vou utilizar apenas desse jeito. De dia, Alexa, de noite, notificação no telefone. Então eu vou colocar aqui, ó, dia, e vou utilizar aqui, ó, sun.sun, e você coloca ali above horizon. E aí eu coloco aqui call service, porque se for de dia, então de dia, vai ser o quê? Ele vai avisar na Alexa. Nesse caso, então, eu vou usar o serviço Notify Alexa Media. Lembrando que aqui a gente precisa da integração Alexa Media Player, tá? Então a gente vai agora aqui em JSON, vou abrir, você vai abrir aqui as chaves. Nesse caso, vou colocar aqui qual vai ser a data. Vai colocar data, 2 pontos, abre chaves de novo, dá um Enter. Qual vai ser o tipo? Nesse meu caso, eu vou utilizar como anúncio, 2 pontos, né? Aqui você precisa colocar uma vírgula, qual a mensagem, e aqui vou colocar, está chovendo e tem janelas abertas. E qual vão ser essas janelas? E aí nesse caso a gente vai utilizar aqui ó, o payload, né, que é a informação que a gente fez lá com o join para a Alexa falar. Então você coloca aqui ó, payload e fecha chaves, vírgula, dá um enter. E aqui a gente precisa colocar qual Alexa que ele vai falar aí, tá? Então eu vou dar um target, você abre aqui um colchetes, porque caso você coloque mais de uma Alexa, você precisa colocar um colchetes. E aí você vai colocar aqui, ó, media underline player, ponto, no meu caso, o Echo Show 15, que é esse que tá aqui atrás de mim. Prontinho, fechei e terminado. Então tá aí, ó. Vou dar um done de novo, pronto. Um detalhe que eu vou corrigir, pessoal, esse chovendo aqui está errado, tá? Eu vou corrigir porque eu usei o corrente state, mas na verdade era o event state, tá? Entidade maior que 0, do mesmo jeito, ok, done, e aí ok, tá? Então só corrigindo o meu erro aqui. Aqui não funcionou, pessoal, porque eu descobri um erro. Aqui em janelas, nesse get entities, eu deveria ter mudado esse output type aqui para split, tá? Só correção, ok. E um outro detalhe que eu deixei passar batida é que aqui no dia, você precisa mudar o nome do payload. Então eu vou colocar aqui payload dia. Por quê? Lá na frente a gente colocou payload, e se eu deixar o payload, ele vai sobrescrever o que estava vindo para poder mudar para o dia e vai dar uma mensagem de erro, né? Ele vai falar outra coisa. Então a gente muda aqui o payload e agora se a gente testar, vai funcionar ok. Nesse momento está chovendo aqui em casa. Está chovendo e tem janelas abertas. Janela da cozinha. Prontinho, funcionou, tá? E outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, pegar as janelas abertas e todas as vezes que você sair de casa, imediatamente você recebe uma notificação avisando, olha, está com previsão de chuva em X%, que no meu caso tem na estação meteorológica, ou então você pode utilizar, né, a própria previsão do tempo do Home Assist mostrando, está com previsão de chuva e tem janelas abertas. Então isso também é legal. Para isso, o que eu vou fazer? Eu pego aqui, ó, o Event State. No meu caso, eu vou pegar aqui a minha família, né? Eu vou pegar aquele grupo família que eu tenho, né? Que eu utilizei lá no anterior. Vou colocar aqui se eu estou em casa ou não, tá?
E aí a gente vai usar, se a gente não estiver em casa, né, na mesma hora que mudar para não estiver em casa, o que ele vai fazer? A gente pega, por exemplo, o status da previsão do tempo. No meu caso, eu tenho o percentual de chuva, tá? Eu coloco sempre acima de 50% para me avisar. Mas como eu sei que vocês não têm essa previsão do tempo aí com a estação, você vai poder utilizar, por exemplo, o próprio weather aqui do que já tem no Home Assistant. Então aqui, ó, weather.casa, no meu caso, né? Você vai colocar que se a previsão, por exemplo, é de chuva, né? Rainy. E tem outros também status aí. Nesse caso, eu vou usar apenas isso. Então, eu vou colocar, se a gente não estiver em casa, a previsão for rain, ok. E aí você pode, por exemplo, colocar o mesmo processo que tem aqui em cima. Então, eu vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Então, colocar previsão tá rain, então tem janelas abertas, ele vai te dar a quantidade de janelas abertas. Eu vou tirar esse dia aqui, porque vai ser independente, se for de dia ou de noite, né? O importante é que você tá saindo de casa, que ele te avise. Então, eu vou dar um join, e aí você pode colocar aqui, por exemplo, a mensagem, ó. Todo mundo saiu de casa e a previsão é de chuva, mas tem janelas abertas. Ok? E vai falar ali quais são as janelas, tá certo? Então você tem aí duas possibilidades para usar isso no dia a dia. Claro, você também vai poder, se você tiver a opção para fechar uma janela, por exemplo, você tem uma persiana integrada, é bom às vezes você fechar automaticamente e por aí vai, tá? Então aqui é a ideia básica do que você pode utilizar, né, com previsão de tempo e no meu caso, né, um pouco mais detalhado por causa da minha estação meteorológica. Mas a ideia seria essa aqui, tá certo? Então, se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.